Eu cumprimento a todos os ouvintes neste momento com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma lição, a lição de número 6, as cortinas do tabernáculo. Estamos muito felizes porque estamos caminhando. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019, cujo tema é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um desafio. Estamos diante da lição de número 6, pelo qual nós vamos estudar sobre as cortinas do tabernáculo. Amém? E nós vamos extrair lições poderosas para as nossas vidas. Então, não é nada fácil você estudar sobre as cortinas do tabernáculo, para se saber a sua tipologia, o seu significado, a sua aplicação, a sua interpretação correta, como as cortinas estavam distribuídas no tabernáculo. Então, nós estamos bastante cobrados nesta lição de número 6, não é verdade? E quanto mais somos cobrados, mais somos abençoados, porque para ensinar tem que aprender. Então, vamos agora estudar sobre esta lição de número 6. Para que estudar sobre as cortinas do tabernáculo? O que isso tem a nos ensinar? Tem muito a nos ensinar, pois o tabernáculo é rico em tipos. Se você lê na Bíblia que tinha uma árvore ali, queira saber por que aquela árvore estava ali. Então, se a Bíblia fala tanto de cortinas, vamos saber qual é o seu significado e a sua aplicação para a igreja nos dias atuais. Louvado seja Deus! Meus irmãos, as cortinas do tabernáculo têm muito valor espiritual e tipológico para a igreja, que não pode ser desprezado. Lembrando que nós estamos estudando o tabernáculo terreno, que é uma cópia do tabernáculo verdadeiro e celestial. Isso significa que todas as peças do tabernáculo de Moisés são figuras do tabernáculo celestial. E nós vamos perceber que as cortinas que estavam no pátio, que faziam uma volta no tabernáculo, formavam um muro. E no tabernáculo celestial existe um muro. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os muros são de jaspe. Então, essas cortinas são figuras do tabernáculo celestial. Louvado seja Deus! Nós vamos ver que todas essas cortinas que estavam no tabernáculo são coloridas e cada cor tem um significado. Amém? Você deve estar se perguntando, para que servem as cortinas? Para no mínimo 2 propósitos: para embelezar e para colocar limites. Então é exatamente isso que nós vamos ver nesta presente lição, a lição de número 6. Vamos então começar falando das cortinas que ficavam no pátio. Logo após, vamos falar das cortinas externas, que são chamadas na Bíblia de cobertas, e vamos concluir falando das cortinas internas. As cortinas que ficavam no pátio ou átrio era feito de linho fino retorcida, cuja sua cor era branco. Essa cor aponta para a pureza, para a justiça e para a santidade de Jesus Cristo.
Essa cortina que ficava no pátio, tanto do seu lado sul quanto do seu lado norte, eram de 100 côvados de comprimento, trazendo para os dias de hoje aproximadamente 50 metros, por 5 côvados de altura ou largura, isto é, 2,5 metros. Do seu lado oeste, que também é conhecido na Bíblia como lado ocidental, era 50 côvados de comprimento, isto é, 25 metros. E do lado leste, que é o lado oriental, que fica na frente do tabernáculo, nós podemos perceber na Bíblia Sagrada que é para o nascente do sol. Essas cortinas que ficavam na frente do tabernáculo era dividido de 3 formas. Primeiro, havia uma porta. Essa porta aponta para Jesus. Nós já aprendemos isso em lições anteriores, que Jesus é a porta. Veja que ele não é uma porta qualquer. Ele é a porta. O único que pode nos levar até o Pai é Jesus Cristo. Quem nos leva até Jesus é a igreja, mas quem nos leva até o Pai é Jesus Cristo. Então, essa porta aponta para Jesus. Havia uma cortina de 4 cores, amém? Que ficavam nesta entrada, e 4 colunas. Essas 4 colunas faziam uma separação, de tal forma que havia 3 entradas nessa porta. É uma única porta com 3 entradas, por causa das 4 colunas. Essas 3 entradas falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente através deles nós podemos ser salvos. Do seu lado esquerdo da porta havia 15 côvados de cortina, amém? De linho fino retorcido. Do seu lado direito havia mais 15 côvados, amém? Então, na frente do tabernáculo, esta era a divisão. Eu gostaria de ler com vocês um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 38. Êxodo, capítulo de número 38, versículo de número 18. Vai falar sobre as cortinas que estavam na entrada do tabernáculo. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino retorcida, cuja sua cor era branco. E o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, de frente das cortinas do pátio. Então essas são as 4 cores que ficavam na entrada do tabernáculo. A primeira cor, púrpura. A segunda cor, carmesim. A terceira cor, linho branco. E a quarta cor, azul. Essas 4 cores, meus amados irmãos, que ficavam na entrada do tabernáculo, apontam para os 4 evangelhos. Por quê? A cor púrpura é uma cor roxa. Os reis gostavam muito de usar a púrpura. Então essa cor fala da realeza e aponta para o evangelho de Mateus, porque Mateus descreve Jesus como rei. A segunda cor, carmesim ou escarlate. Que cor é essa? É uma cor avermelhada, cor de sangue. Aponta para o sacrifício vicário de Jesus. Essa cor fala do evangelho de Marcos, porque Marcos descreve Jesus como servo sofredor. A terceira cor, linho branco. Essa cor fala da pureza, da santidade. Então, essa cor aponta para o evangelho de Lucas, porque Lucas descreve Jesus como o homem perfeito, o homem que nunca pecou. A quarta cor é azul. O azul celeste, lembra do céu, de onde Jesus veio. Então esta cor aponta para o evangelho de João, porque João descreve Jesus como o Filho de Deus. Aleluia. Então,
essas são as cortinas do pátio. Agora vamos entrar e vamos ver as cobertas externas. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo de número 14. Êxodo, capítulo 26, versículo de número 14. Acompanhe comigo esta leitura. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Por que eu li esse texto? Porque agora nós estamos falando das cobertas externas. Lembra? As cobertas eram feitas de peles de animais. Eram o que ficava do lado externo do tabernáculo. E as cortinas ficavam do lado interno. Nós sabemos que quem fez essas cortinas foi Bezalel e Aholiabe e os seus demais obreiros. E Deus deu essa ordem para eles. Olhe, eu quero que vocês arranjem peles de texugo, ou seja, peles de golfinho, de animais marinhos. Meus irmãos, aonde que eles iam arranjar no deserto peles de golfinho? Eu aprendo uma coisa aqui. Quem pode manda, quem tem juízo obedece, não é verdade? Se Deus mandou, nós temos que obedecer. Não importa a dificuldade, temos que fazer a vontade do Senhor. Bezalel e Aholiabe, eles entendiam de pintura, de tecelagem, de bordagem e de costura. Então eles fizeram as cortinas do tabernáculo e os seus desenhos. E eles arranjaram as peles de texugo para fazer as cortinas do tabernáculo. Qual era a estrutura, meus irmãos, ali que sustentava essas cobertas? Era uma madeira de acácia revestida de ouro. E fala de Jesus. A madeira aponta para a natureza humana de Jesus e o ouro aponta para a natureza divina de Jesus. Pois Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, esta era a estrutura que segurava ali as cobertas do tabernáculo. Era de ouro, de tal forma que quando as cobertas vinham por cima, ninguém que estava lá fora conseguia ver, só as pessoas que estavam do lado de dentro. E o que era que vinha em cima? Essas cobertas externas. Quais eram elas? Primeiro, pelos de carneiro, amém? Ou seja, pelos de cabra, melhor dizendo. Segundo, peles de carneiro. Terceiro, peles de texugo. Por quê? Era bem rústico. Era para suportar as intempéries do deserto. Então tinha que ser de peles de animais. Nós vamos perceber que existem dois personagens bíblicos que usavam essas roupas: Elias e João Batista. A Bíblia diz que eles usavam roupas feitas de pelos de camelo, porque suportava as intempéries do deserto. Dependendo do deserto, durante o dia é 50 graus e durante a noite é 5 graus abaixo de zero. Então eles usavam esta roupa. Assim era a cobertura do tabernáculo, as cobertas do seu lado externo. Qual é a diferença das cobertas externas e das cortinas internas? As cobertas externas era bem rústico, bem simples. As cortinas internas era belo. Isso quer dizer que Deus não está preocupado com o nosso exterior, e sim com o nosso interior. O seu exterior pode ser rústico, não precisa chamar a atenção, mas o seu interior tem que ser belo. Amém? Então essa eram as cobertas externas. Por fora não chamava a atenção, mas por dentro era uma beleza tremenda. Deus ele está preocupado, meus irmãos, com o nosso interior. Você pode perceber que a Arca da Aliança, ela era por fora toda revestida de ouro.
Mas o que se gastou para fazer a arca da aliança por dentro, daria para se fazer 7 arcas por fora, porque o interior é o mais precioso. E dentro da arca havia 3 objetos tremendos para a comunidade judaica, que era as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Veja que preciosidade estava dentro da arca e ninguém podia ver, porque o que está dentro é o que vale. Então o tabernáculo por fora era bem simples. As pessoas que passavam ali viam aquela simplicidade, os israelitas, os levitas, mas os judeus, ou seja, os sacerdotes, eles podiam entrar lá dentro, eles podiam ver toda aquela beleza das cortinas. Então, meus irmãos, nós, igreja, somos o tabernáculo de Deus na terra. Por fora, não precisamos chamar a atenção de ninguém, mas por dentro, nós temos que carregar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus é o nosso tabernáculo neotestamentário e ele não tinha aparência nenhuma. Eu gostaria de ler com os irmãos a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo de número 53, amém? E o versículo de número 2 para complementar o que eu estou vos dizendo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, essa era a aparência de Jesus, era uma aparência desprezada pelas pessoas, mas por dentro ele era Deus. Aleluia! É assim que temos que ser nós. Que lição poderosa nós tiramos das cobertas externas do tabernáculo, não é verdade, meus irmãos? Se está sendo bênção para você, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Amém? Se você é uma pessoa grata a Deus, deixe aí o seu like, compartilhe com as pessoas, porque isso vão nos ajudar. Amém? Aleluia! E essas cobertas externas, que eram 4, amém, meus irmãos? Havia 4 cobertas externas ali, porque todo crente precisa de uma cobertura espiritual. A primeira cobertura é o seu pastor. A segunda cobertura é um pastor presidente. A terceira cobertura é a cobertura dos anjos. E a quarta cobertura é a cobertura divina, pois essas eram as 4 cobertas que iam no tabernáculo. Falam da cobertura que um cristão precisa. Você já imaginou se no tabernáculo não tivesse essas cobertas para proteger do calor do sol e proteger da chuva? Molharia todos os móveis do tabernáculo, não é verdade? Existem cristãos assim, cristãos que não têm uma cobertura espiritual, que não têm uma cobertura ministerial. Eles estão aí passando grande perigo, porque hoje nós estamos vivendo a era dos crentes desigrejados, crentes que não têm pastor, que não têm igreja. Dizem eles que estão servindo a Deus em casa, mas todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. A ovelha precisa de um pastor. O pastor local precisa de um pastor presidente. O pastor presidente precisa de uma convenção e assim por diante. Por que o sacerdote ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés antes de entrar no lugar santo? Porque as suas mãos e os seus pés estavam sem cobertura. E por isso eles tinham que lavar as suas mãos e os seus pés. Por que quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, somente Miriam ficou leprosa? Porque Arão tinha cobertura. Ele carregava no seu peito um peitoral de juízo e na sua cabeça uma mitra que o protegia contra qualquer juízo. Então ele tinha cobertura. Miriam não tinha. Então, meus irmãos, nós precisamos de uma cobertura espiritual. Um crente que não tem cobertura espiritual é como um membro fora do corpo. Em pouco tempo ele vai apodrecer.
É como uma ovelha fora do redil. O lobo vai vir e vai atacar ele. Então essas cortinas, ou seja, essas cobertas exteriores, fala da cobertura espiritual que todos nós precisamos ter em nossas vidas. As cortinas que ficavam no interior do tabernáculo, eu gostaria de ler com os irmãos neste momento a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 26, versículo de número 1. Amém? Você pode acompanhar conosco esta leitura. Êxodo, capítulo de número 26, versículo de número 1 e versículo de número 2. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tocido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Essas são as cortinas internas que ficavam dentro do tabernáculo. Era uma beleza muito grande. O sacerdote que entrava ali no lugar santo e o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo, ficava encantado com aquelas belezas. E nós podemos perceber que eram 3 cores: púrpura, azul e carmesim. O comprimento delas era de 28 côvados e a sua largura era de 4 côvados. Havia ali também querubins bordados. Esses querubins, nós sabemos, tinham 4 faces, que também apontam para os 4 evangelhos. Por quê? Porque ele tinha rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Rosto de leão. O leão é o rei da selva. Então, Mateus descreve Jesus como rei. Rosto de boi. Os bois eram sacrificados no altar do holocausto. Marcos descreve Jesus como servo sofredor, aquele que foi martirizado na cruz do Calvário. Rosto de homem. A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus é o homem perfeito. E rosto de águia. Águia é um animal veloz que tem visão. João descreve Jesus como filho de Deus. Então, essas eram as cortinas internas, meus irmãos. Elas eram ligadas uma à outra, de 5 em 5 peças. Era uma coisa muito linda. Mas eu gostaria de deixar um versículo muito forte para vocês neste momento, que também se encontra no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo de número 12. Veja que texto interessante. Você, professor, pode aplicar isso em sala de aula. Que diz assim: e o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. Aleluia! Veja que Bezalel e Aholiabe deixava sobrar um pouquinho de cortina ali. E o que Deus ordenou? Que costurasse esse pedaço de cortina que sobrou atrás do tabernáculo. Ou seja, ninguém poderia ficar de fora. Assim é na obra de Deus. Deus não joga ninguém para fora. Ele quer acolher a todos. Então essa cortina que sobrava, Deus mandou amarrar ali atrás do tabernáculo. E nós somos um tabernáculo. Nós não podemos desprezar as cortinas que sobram e jogar lá fora. Não. Vamos amarrá-la a nós. Vamos ajudá-las. Vamos dar força a elas. Vamos incentivá-las a continuar na caminhada do Senhor. Mas nós não podemos jogar essas cortinas fora, porque Deus dá valor a todas elas. Então, essas são as cortinas do tabernáculo. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Amém?